Este é o programa Reencontro, que vai ao ar aos sábados, às 8 horas, sempre nesse mesmo horário que você já conhece. E nós queremos saudá-lo em nome de Jesus, dizer o nosso muito obrigado pela sua audiência. Eu tenho o prazer de receber um convidado muito especial, mais uma vez, com muita alegria. Eu tenho comigo aqui no estúdio o pastor Antônio Galvão. Muito bom dia, pastor Antônio Galvão. Bom dia. Prazer estar de novo aqui com o irmão. Pois não. O pastor Antônio Galvão já é conhecido de muitos telespectadores, eu creio, e muito amado. Ele é muito respeitado em todo o Brasil e além mar até, porque ele é missionário durante 42 anos, já tem uma jornada maravilhosa, uma caminhada lindíssima de muitas vitórias. E ele vai compartilhar conosco mais um pouquinho a respeito dessa obra maravilhosa que é Missões Mundiais, aqui conosco, aqui no nosso estúdio. O pastor Galvão, nós temos falado muito sobre missões, mas hoje vai ser um outro aspecto, não é assim? É mais que pede. É maravilhoso, né? O senhor já está há tanto tempo nessa obra. Como é que foi esse início? Bom, tudo começou em 1972, quando fomos enviados para o campo missionário, que foi Moçambique. Eu e minha família, minha esposa, e levamos a mãe da minha esposa. Eu levei a sogra comigo. Sim. E mais tarde a gente foi enviado para a Espanha, depois para a Argentina. E de 93 para cá, nós temos trabalhado diretamente na sede da Junta. 11 anos, então, né? Isso. Hoje nós estamos como missionário mobilizador e ajudando nas áreas que necessitam. Nós estamos sempre dispostos para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Ah, que bom. Hoje estou como missionário mobilizador no Campo Carioca. Isso é exatamente o que, pastor? Bom, nós estamos divulgando a obra missionária nas igrejas, desafiando as igrejas e os pastores para esta obra. O ano de 2015 nós esperamos ser um marco na história de missões mundiais. A Junta de Missões Mundiais tem o alvo para este ano, um alvo arrojador em todos os aspectos, em desafios. Nosso alvo são os desafios dos povos não alcançados ou os povos esquecidos. E eu vejo assim, eu vejo a história de missões como uma obra linda, maravilhosa que Deus está fazendo no meio do povo batista brasileiro. Este é um tempo em que Deus preparou um líder para nos liderar, para entrarmos nos países que estavam sendo esquecidos. Hoje nós trabalhamos com grandes desafios. O nosso tema para este ano, que está sendo divulgado pelas igrejas batistas do Brasil, é Meu Chamado, Missão de Deus entre os povos. Voz de Deus entre as nações. Ou seja, meu chamado, voz de Deus às nações. O nosso alvo para que a gente possa, neste ano, chegar a estes países não alcançados ainda, é um alvo arrojador. 17.800.000 reais que nós esperamos alcançar este ano. E nós temos fé de que vamos alcançar isto. Nós temos certeza no nosso coração de que Deus vai mover o povo batista brasileiro para este grande desafio. Porque nós trabalhamos com projetos especificamente. Irmã Elga, nós temos um trabalho na Índia que é algo fantástico, que é o trabalho de recuperar crianças, meninas, filhas de prostitutas, que o governo não tem como, então o governo pede ajuda. E a Junta de Missões Mundiais hoje tem 2 casas na Índia, em Mumbai, onde estamos recuperando centenas já, dezenas nós temos atualmente, mas o objetivo é alcançar centenas de meninas que são tiradas pelo governo hindu ou indiano, trazidas para organizações que possam dar uma perspectiva de vida para essas crianças. Hoje nós temos 30 meninas em 2 casas, lideradas por um casal de missionários nossos. Nós temos hoje no Haiti um trabalho que antigamente se chamava um orfanato, hoje nós chamamos um casalar, com cerca de 100 crianças, meninos e meninas, que ficaram órfãos do terremoto que atingiu o Haiti.
Hoje nós estamos trabalhando com essas crianças. O futuro delas está nas mãos dos batistas brasileiros. Ah, que responsabilidade. Tanto na Índia, como no Haiti e outras partes. Então, nós estamos hoje entrando em países onde era impossível imaginar há poucos anos atrás. Nós estamos hoje com um exército de Bíblias, nós esperamos este ano enviar ou entrar com mais de 300 mil Bíblias num país no Oriente Médio fechadíssimo para o Evangelho. Mas Deus está abrindo as portas. Então, esse é o tempo dos grandes desafios para missões mundiais. E nós nos sentimos muito felizes de estar envolvidos e engajados nesta obra e de levar aos batistas brasileiros as notícias através do programa Reencontro. Ah, é um prazer, é um privilégio para nós. O senhor tem em suas mãos uma das revistas, uma das publicações, muitas publicações, que a Junta oferece. É uma revista distribuída gratuitamente. Que é a colheita. É a colheita, né? Tem a semeadura antes e a colheita, muito interessante. E quando chegou à minha casa, esses dias passados, eu li, eu tenho esse costume, né? Quando chega um jornal, uma revista, eu leio todinha e depois eu guardo onde ela deve ficar. Mas, pastor Galvão, eu fiquei tão emocionada. Uma das páginas ali, nessa revista Colheita, acho que a página 6 até, um missionário escreveu um artigo, o missionário Fuchs, contando a experiência, o testemunho dele, não é? E diz que quando ele chegou à África, ele encontrou um menino, um jovenzinho, com um livro na mão. Quando ele foi ver, é este livro aqui, muito conhecido de todos. O mais importante é o amor, que é o Novo Testamento, que o Reencontro publicou nos anos 90 e teve o alvo que o pastor Fanini estipulou de distribuir 25 milhões de Novos Testamentos nas escolas e em fábricas, e em todas as partes, nos lares. Ele queria que um Novo Testamento entrasse em cada lar brasileiro. E chegamos perto do alvo final, não é? Pois bem, em Angola, esse missionário encontrou um jovem lendo esse livro que foi levado em 1900, por ele mesmo, por esse missionário, 1991, quando ele entrou em Angola com 25 mil Novos Testamentos. E hoje ainda estão lá, pastor. E essa é a palavra de Deus, que ela é não infalível. Volta vazia. Não volta vazia. Amém. Por isso que nós temos esse propósito deste ano, entrar em países fechados. Sim. Nós estamos ajudando lá nesses países, preparando, treinando obreiros que saem do país. E estamos, através deles e de outras pessoas, introduzindo os Novos Testamentos, que o povo, quando vê o Novo Testamento, eles ficam ávidos para conhecer, eles se escondem. Verdade. É incrível, a sede pela palavra de Deus. Mas esse Novo Testamento, o pastor Hans Fuchs, eu encontrou lá em Angola, na África. Foi em Angola. Maravilha. Maravilha. Aliás, Angola foi um país muito, assim, beneficiado, né, vamos dizer, pelos brasileiros, pelos laços, né, históricos e também. O pastor Fanini esteve 2 vezes lá evangelizando. Certo. Eu sei que Missões Mundiais ainda está lá. Tem um seminário. O seminário em Uambo, que foi liderado e preparado pela missionária Nauzira Pereira do Nascimento. E hoje está lá um casal de obreiros à frente do seminário, né? Rosângela Teca e o seu esposo, e pastor Hans está na capital, em Luanda. Atualmente, então, pastor? Atualmente. Ah, veja só. Então, olha só. Então, está lá. O trabalho em Angola continua. Agora, pastor, esse peso deve ser muito grande para a liderança dessa junta, por causa da oscilação do dólar, não é? Porque nós sabemos que o sustento é integral, né? É integral. Pelos batistas brasileiros. Por isso, esse grande apelo a todos nós, não é? Que nós realmente tenhamos grande amor e apoiando integralmente essa obra. Pastor, a sua mensagem, encerrando a nossa entrevista. A minha mensagem é que cada batista brasileiro, cada crente em Jesus Cristo que está ouvindo esta mensagem, que está assistindo esse programa, seja um participante dessa obra missionária. Não importa a sua denominação. O importante é que você entre no site da Junta de Missões Mundiais.com.br. E aí você vai ver como você pode colaborar através do sustento de missionários
nesses 84 países ao redor do mundo, onde nós hoje estamos sustentando mais de 1.500 missionários. São 1.560 missionários espalhados nesses países. Você, com uma pequena quantia, com um mínimo de R$20, ou aquilo que Deus colocar no seu coração, você pode fazer isso mensalmente enviando para a Junta de Missões Mundiais. Basta entrar no site da Junta, pode ser jmm.org.br ou missõesmundiais.com.br, e você tem aí como você pode participar dessa obra do sustento da evangelização no mundo. Muito obrigada, pastor Galvão. E lembre-se, o que nós investimos na obra de Deus, no divulgar a palavra de Deus no mundo, não perece. Então, é um investimento certo, que dá muitos e muitos frutos. Faça isso, coloque no seu coração. E muito obrigada, mas olha, Reencontro continua. Nós estamos aqui mais uma vez nesse sábado no programa Reencontro com o nosso momento Mães Unidas em Oração, e nós queremos agradecer a todas vocês, mães do Brasil, que participam conosco deste ministério que está atualmente em 143 países. Dentre eles eu quero destacar a Finlândia. Este é o nosso livreto, né? Mães Unidas em Oração, no finlandês. Olha que coisa magnífica. Nós temos o nosso livreto em português e mais em 55 idiomas, dentre estes, este que eu destaquei. E lá também temos Mães Unidas em Oração, Moms in Prayer, um ministério que tem feito a diferença na vida de milhares de mães em todas as partes do mundo. E isto é maravilhoso. E aqui no Brasil não poderia ser diferente. Nós temos tido e-mails de várias partes do Brasil contando, compartilhando as bênçãos que Deus tem feito, tem derramado na vida de nossos filhos. Eu quero destacar a nossa querida irmã Danival Cunha Rondolfo, ali de Mirandópolis, é a nossa coordenadora ali no interior do estado de São Paulo, pelo trabalho que tem sido feito ali, e também no colégio Dr. Edgar Raimundo da Costa, que também está na rede mundial de oração. Nós temos agradecido a Deus pelo privilégio de estar à frente deste ministério no Brasil e do que Deus tem feito na vida das nossas líderes, coordenadoras em todas as instâncias, em todos os municípios onde o ministério está. Nós queremos também compartilhar o que Deus tem feito na vida das mães que têm enviado seus inbox pelo Facebook e também pelo nosso site, que nós temos recebido também muitos e-mails. E interessante que um dia desses nós recebemos um e-mail de uma mãe que ela estava orando pela sua filha, que ela também estava com um grupo de colegas da escola indo para o sambódromo, para o carnaval, e uma das colegas comprou o ingresso para ela. E a mãe chamou e disse: minha filha, a Bíblia diz ali em Coríntios 5, no capítulo 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E aquela menina foi dormir, quando voltou no outro dia falou: mãe, eu não vou não, eu vou ficar aqui, porque realmente eu tenho que ser um exemplo para Jesus. E algo tremendo Deus fez ali na vida daquela menina, e é assim que o nosso Deus age, porque quando a mãe ora, a oração da mãe tem poder, porque mães unidas em oração, filhos protegidos, todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Olá, este é o programa Reencontro e este é o bloco Justiça e Educação. Com muita alegria, hoje nós recebemos o pastor Abner Ferreira, que é pastor titular da Igreja Assembleia de Deus de Madureira. Ele estava me dizendo agora há pouco que a igreja dele tem 42 mil membros. Isso é realmente algo fantástico, é algo que abençoa o nosso coração, algo que alegra o coração de Deus. E eu gostaria de dizer, pastor Abner, da nossa alegria de recebê-lo hoje. Queremos conversar com o senhor, conhecer a sua vida, conhecer a sua trajetória. Não é? O senhor já esteve aqui, mas hoje é um dia especial nesse nosso bloco Justiça e Educação. Doutor Fábio Dutra, é uma alegria, uma honra poder participar desse programa, um dos programas mais
antigos e clássicos que nós temos no cenário evangélico, desde os tempos do nosso saudoso pastor Dr. Nilson do Amaral Fanini. E essa semente que foi plantada, ela está germinando e produzindo muitos frutos durante 42 anos, né? 47 anos. Nos aproximamos Não é? do meio centenário. Pois é, eu tenho 51 anos. Quando eu tinha 4 anos de idade, a coisa começou, não é? É uma história muito linda e há que se respeitar muito o programa Reencontro. É um marco para a história da igreja evangélica no Brasil, não só para a igreja evangélica, não, para todas as denominações, não é, cristãs. E um privilégio poder estar aqui ao seu lado e aceitar o seu convite. Para mim foi uma grande honra. Muito bem, o senhor pode ficar à vontade, falar sobre a sua vida. O nosso tempo é pequeno, de modo que eu preciso ouvir. Sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Madureira, é uma igreja que tem da data da sua fundação do ano de 1918. Este mês agora vamos completar 62 anos de inauguração do templo onde eu estou pastor. Somos hoje uma comunidade de 42 mil membros aproximadamente, espalhado em 180 igrejas aqui dentro da cidade do Rio de Janeiro. Sou presidente da convenção de pastores do Ministério de Madureira aqui no estado do Rio de Janeiro, que tem aproximadamente 6 mil entre ministros e pastores, evangelistas, missionários e missionárias. E sou diretor de publicações da editora Betel, é o braço cultural e de educação religiosa da nossa convenção, e também sou advogado, formado e bacharel em Direito pela então boa faculdade Gama Filho, né? Onde eu fiz o meu mestrado. Melhor faculdade que existe no mundo foi a que a gente estudou, né? Com certeza, com certeza. E essa é a história da minha vida. Casado, completo agora dia 24 de março, 25 anos de casado, minhas bodas de prata. Casado com a mesma esposa, isso é currículo hoje. É benção, graças a Deus. E sou um homem realizado, feliz e abençoado por estar, principalmente porque me levanto todos os dias e sei que estou no centro da vontade de Deus. Amém. Isso é o que é mais importante. Os títulos são acessórios. O importante é a gente poder deitar e levantar e saber que está no centro da vontade de Deus. O restante é meramente acessório, o que vale é o principal. É verdade. Mas é natural do Rio de Janeiro? Eu sou do interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Capão Bonito, lá no sul de São Paulo. Antes de vir para o Rio de Janeiro, fui pastor em Campinas, onde fui vice-presidente do meu pai, o pastor Bispo Manuel Ferreira, e pastorei uma igreja em São Paulo também, durante 2 anos, e aí fui comissionado para assumir aqui a vice-presidência dessa igreja, e no ano de 1990 assumi a presidência da nossa igreja, que melhor dizer, no ano de 1995 assumi a presidência. Sou pastor desde o ano de 1990 aqui no Rio de Janeiro. Essa talvez seja uma síntese mais ou menos da nossa trajetória. Tenho 51 anos de idade, bem vividos. Oh, benção, é isso mesmo. Mas então nasceu em Capão Bonito. Capão Bonito, interior de São Paulo. Para o Rio de Janeiro já. Vim para o Rio de Janeiro aproximadamente 26 anos atrás. Uhum. Já era de família evangélica? Sempre fui. Quando eu nasci, eu já nasci num berço evangélico. E pastor também? Meu pai já era pastor na cidade de Capão Bonito. Era uma igreja que tinha 2 membros na época. E ele assumiu menor que a minha congregação, que tem 20 e poucos membros. Hoje é uma grande igreja, com milhares de membros lá, não é? Mas ele começou a história lá, e de lá nós viemos andando. Eu sempre fui pastor, filho de pastor do interior. Só vim morar em capital, em grandes capitais, depois de já adulto mesmo, né? Dali saímos, fomos para Garça. Em Garça nasceu meu irmão, o pastor Samuel Ferreira, que é pastor na Assembleia de Deus do Brás, tem um programa semanal em rede nacional. E de Garça viemos para Bauru, todos trabalhos pequenos, todos os trabalhos foram sendo abertos. De Bauru, então, nós viemos para Vila Alpina,
aonde eu voltei mais tarde a ser pastor da igreja onde meu pai foi pastor. E Vila Alpina fomos para Brasília, para a capital federal. De Brasília, Brasília em viemos 1976. Quer dizer, aquela Brasília começando, né? Embrionária, embrionária. Não é essa Brasília que está hoje, não. Tinha menos corrupção também. É a parte boa, né? Era uma cidade mais limpa. Mais limpa, mais limpa. Não é? E depois viemos, no ano de 1979, viemos para Campinas. Tudo isso transferências que foram feitas pelo nosso líder, o então pastor Paulo Leivas Macalão, que é o fundador do Ministério de Madureira. É mesmo, esse nome dentro da harpa cristã é uma verdade, né? É verdade. De 520 hinos do antigo inário, 262 era exatamente de Paulo Leivas Macalão, de autoria ou versão de Paulo Leivas Macalão. E depois do ano 79 até o ano de 1985, eu estive em São Paulo, melhor dizendo, em Campinas. E de Campinas, aí então fui ser pastor em São Paulo. Mais ou menos esse é o perfil da história. Andei muito. Não é? Uma atividade de desbravador, né? Verdade, quando a verdade. gente pensa nos pioneiros que fizeram a força da denominação evangélica hoje, e ela tem de ser respeitada porque o percentual da população atesta a aceitação da nossa fé. Perfeito. Isso é uma benção muito grande. Pastor, nós já estamos no finalzinho do nosso bloco. Nós vamos continuar conversando, porque eu tenho muito interesse em conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre o trabalho da sua igreja. Mas gostaria, então, das suas considerações finais para os nossos ouvintes. Olha, uma satisfação imensa reencontrar com vocês aqui no Reencontro. É sempre uma alegria. A você que é antigo telespectador desse programa e você que está chegando agora, fique aí, Deus tem uma palavra que vai de encontro ao seu coração, pode ter absoluta convicção, sua vida vai ser transformada pelo poder do Evangelho. É bênção, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O programa Reencontro continua, não desligue, fique conosco. E este é o bloco Justiça e Educação, onde ouvimos com muita alegria pastor Abner Ferreira. Deus o abençoe e tenha um bom dia. Senhores telespectadores, meus irmãos e minhas irmãs, que privilégio nós temos, nós da equipe do Reencontro, de chegar à sua casa a cada sábado, 47 anos. É o programa, ao que eu saiba, mais antigo da televisão brasileira, de todas as emissoras. E nós agradecemos a Deus porque vai caminhando agora para meio século, levando a palavra de Deus aos lares do Brasil e de muitas outras nações onde esse programa já chegou e chega. Nós agradecemos a sua preferência pela nossa emissora e pelo nosso programa nessa manhã de sábado. E queremos continuar a tarefa que nos propusemos, bendita tarefa, ainda que difícil, de trabalhar esse livro, que é o nosso manual de vida, nossa cartilha, nosso vademecum, nosso manual de conduta à Bíblia Sagrada. Esse livro que na versão evangélica são 66 livros e nós estamos trabalhando a mensagem aqui intitulada A Bíblia, livro por livro, e dentro de cada livro a pessoa de Jesus Cristo, como ele é visto, e nós, os seres humanos, enquanto humanidade, também somos vistos e tratados por Deus. Você se lembra que são 5 os livros da lei, dos 66 livros, 5 livros da lei, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 livros de profetas maiores e 12 livros dos profetas menores. É o que estamos trabalhando agora. Já passamos e tem sido uma empreitada muito gostosa essa de trabalhar a Bíblia livro por livro. Nessa manhã de sábado, nosso personagem é Amós, que é um homem simples como você e eu. Ele era homem da lavoura, do campo, um agricultor. Ele era um campesino, uma pessoa colérica, por isso que o seu livro trata de julgamentos, de juízo, de percepção das coisas erradas, e isso nos leva à percepção de Deus como o juiz supremo, aquele que vai julgar você e a mim, julgar a humanidade. Haverá um acerto de contas no final. A Bíblia nos fala do grande trono branco do juízo de Deus. Haverá 2 julgamentos, o dos crentes, o dos servos de Deus, os que vão ser julgados por aquilo que fizeram
na terra com seus talentos, seus dons, tem a ver conosco, a igreja de Jesus Cristo, mas há o juízo do trono branco, que é de condenação. E ai daqueles que enfrentarem aquele julgamento. Não haverá mais clemência, clemência já terá passado. E Amós é exatamente esse personagem que trata da justiça de Deus, que tenta trabalhar com você e comigo para que nós nos preparemos para nos encontrarmos com Deus, até porque o verso-chave, capítulo 4, verso 12, é assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós, que profetizou em Betel, uma cidade a cerca de 18 quilômetros de Jerusalém, ele era uma pessoa que percebia as dificuldades do povo de Deus naquela época em termos de vida religiosa, de trato com Deus. Ele profetizou no tempo do rei Jeroboão II, cerca de 795 a.C. O tema central é o tempo final de Israel, o reinado de Davi. É a responsabilidade nacional do povo de Judá em relação aos pecados nacionais, não só individuais, mas aos pecados nacionais que a nação fazia. E diante dos pecados havia um tempo de punição, por isso que a palavra-chave do livro é punição, que aparece em todos os capítulos deste livro. Cristo Jesus é visto nesse livro como o restaurador da casa de Israel, o restaurador do reino de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, tipifica o próprio Jesus Cristo, que no caso está trabalhando com a igreja, o reino de Deus nos dias atuais, para preparar o reino eterno que lhe pertence a você, meu irmão, minha irmã, e a mim, que aceitamos Jesus como Salvador, e pode pertencer a você também, ao senhor e à senhora, que ainda não aceitou Jesus, que está considerando a Bíblia, que está considerando a mensagem de Deus. Apresse-se, porque nós não sabemos o dia em que a vida para nós aqui na terra vai terminar. O importante é que nós nos preparemos. A vida deveria ser, desde o momento do nascimento, um preparo para a morte terrena, porque ela virá para todos nós. Ninguém vai escapar dela. Por isso que devemos prestar bastante atenção ao verso-chave desse livro. Prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó homem, prepara-te, ó mulher, prepara-te, ó moço, prepara-te, ó rico, prepara-te, ó pobre, prepara-te, ó idoso, criança, para te encontrares com o teu Deus, porque esse dia vai chegar. E é Jesus que pode perdoar os seus pecados, salvar a sua alma e preparar você para a eternidade. Então vamos olhar para Amós, vamos prestar atenção na sua mensagem, vamos olhar para Deus, vamos fazer aquilo que Deus deseja, que é ter a nossa alma salva por Jesus Cristo, nosso Salvador. Tenha um bom sábado, divulgue o nosso programa, ore por nós, nós amamos vocês, em nome de Jesus.